A fé e a ciência caminhando de mãos dadas em missão de paz. Tudo que ficou pra trás será recompensado na era de Aquário. Temos que tornar real os nossos sonhos. Quero agradecer ao sol, o sal da vida. Chegamos ao momento do ano, seja a gente encarando esse ano como o ano gregoriano, e aí o aspecto astrológico se faz pela contagem do ano solar, seja pelo ano lunisolar da Kabbalah, seja mesmo pelo ano lunisolar da tradição védica, nós entendemos e vimos que todos esses momentos específicos, eles sempre são, mas nesse ano eles foram muito mais, como que coordenados por uma consciência superior, de modo a poder apresentar para nós que vivemos nesse planeta, tanto nós encarnados, aqui como nós estamos, nessa faixa vibratória que a gente chama de matéria física, mas que é energia e energia pura, quanto aqueles que estão desencarnados, nós estamos vivendo um momento único, eu já repeti isso muitas vezes, mas é fundamental que a gente possa ter um grau de consciência suficiente para que isto nos permita realizar o trabalho que talvez, se a gente olhasse e tivesse conhecimento da nossa caminhada na eternidade, a gente esteja aí atrasando, aí trazendo para o campo do tempo e do espaço, a gente estaria aí atrasado há muito tempo, né? Demorando nessa passada, andando quase que em círculos, né? Em círculos fechados. A gente estaria caminhando em espirais muito. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, para a gente. Olha que interessante, isso é aquela molinha de criança brincar, né? Eu tomei emprestado da minha filha. Então, quando a gente caminha, se eu botar nessa perspectiva aqui, ó, é um círculo, né? Vocês aí estão vendo numa dimensão só um círculo, mas ele tem profundidade. Quando a gente anda, como a gente anda aqui, preso nas rodas de reencarnação, mantendo a nossa consciência atrelada a estruturas que foram engendradas pelo nosso próprio ego, que é divino, que é um filho de Deus, né? O filho do homem, o nosso ego, a nossa caminhada parece ser em círculos, mas isso aqui, ó, é um caminho espiralado. Só que ele poderia ser assim, ó, a gente poderia andar e ao fazer um movimento de uma hélice para outra, a gente avançava bastante. Não quero nem linha reta, né? Linha reta já é demais. Linha reta é entrar direto na consciência, despertar definitivamente, encontrar o infinito. O infinito é infinito, não tem final no infinito, então a nossa caminhada não tem final, ela só tem um encontro com a natureza infinita daquele que é o Criador, a consciência cósmica que nós não somos capazes de definir, de dar fim. Pelo contrário, nós temos que ir em direção a esse infinito, sem medo nenhum. Aliás, isso é a Era de Aquário, que a gente vai começar a falar mais especificamente já. Mas a nossa caminhada podia ser ao menos assim, né, gente? Ó, cada volta que a gente desse aqui, a gente estava avançando. Mas a gente, ó, caminha desse jeito, grudadinho. Então, cada volta que a gente dá é quase um círculo. É como se a gente ficasse parado no mesmo lugar. Não fica, porque dá uma voltinha. Só que, ó, eu avanço isso aqui em termos de consciência, em termos de despertar luz, quando a gente poderia, ó, sai até do campo da câmera. Eu poderia avançar muito mais, com o mesmo esforço, ó, com a mesma constituição de energia que está aqui. Eu poderia esticar o meu caminho interno, chegar em direção à natureza da qual nós somos filhos. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós temos a mesma natureza da divindade. É claro que a consciência cósmica transcende a sua própria criação. Isso é um grande mistério. Ninguém conhece o Criador, essa consciência infinita, na sua natureza. Não dá para a gente definir, não dá para dar fim, nós somos ainda finitos na nossa caminhada, mas a gente pode
pressentir, a gente pode, lá dentro de nós, encontrar esta natureza, porque esta transcendência, esse ser infinito, colocou a sua marca, colocou a sua chama, pôs a sua própria natureza dentro de toda a sua criação infinita. E quando a gente fala de criação infinita, gente, vamos sempre lembrar que não estamos falando apenas do nosso universo conhecido, o universo físico, que já é grandioso, cada dia nos surpreende mais, a ciência cada dia se surpreende mais com os mistérios que vêm aparecendo. E olha, e o nosso universo a gente poderia compará-lo, você já viu aquelas bolhas de espuma quando faz no banho da gente, aquelas várias bolhas umas nas outras? Tem uma teoria científica que diz que o nosso universo físico é uma pequena bolha dentro de... Olha como é que a cabeça da gente pode, de repente, não é explodir, eu diria melhor, é abrir. Isso é a era de Aquário. Isso é um entendimento que a gente precisa como humanidade que habita esse pequeno planeta, esse planetinha que é a Terra. Mas, ao mesmo tempo, ele faz parte do infinito. Então, no infinito não há maior nem menor. No infinito há uma unidade que se expressa em diversos graus. E isso é que nos dá as ilusões de que alguma coisa seja maior do que a outra, melhor. Estamos vivendo num planetinha que passa por um momento, e o momento é esse ano. Agora a gente vai entrar no momento específico, na coerência do processo que nós estamos vivendo todos em conjunto nesse ano de 2020. E nós aqui, nessa família de Padre Pio, nesse trabalho que nós temos feito ao longo desses encontros às quintas-feiras, encontramos de cara, face a face, a oportunidade de fazer este momento nos levar a dar um salto. E podemos inverter, é a mesma coisa, nos levar a dar um mergulho. Porque ao darmos um mergulho dentro de nós mesmos, encontramos a natureza divina ali, e isso significa que estamos dando simultaneamente um salto. Um salto e um mergulho se complementam neste holomovimento. Eu gosto dessa palavra, holomovimento, já falei ela aqui, um físico americano que viveu na Inglaterra, chamado David Bohm, que contribuiu muito para uma visão que faz com que a fronteira da física se aproxime da espiritualidade. Ele chama de holomovimento, porque no holomovimento o salto e o mergulho são a mesma coisa, são movimentos supradimensionais, são movimentos que nos integram com a nossa natureza. Nós todos somos deuses, mas somos deuses esquecidos, somos deuses revoltados, somos deuses largados, somos deuses que hipnotizados, escolhemos qualquer adjetivo, menos deuses realizados. E nós precisamos tornar real a nossa divindade, fazer com que o que a gente acha que é real, que é esse mundo material dos 5 sentidos, que nos impressionam o tempo inteiro e que se agregam numa mente intelectual que é alimentada por esses sentidos, que se fundamentam numa mente inconsciente, essa então poderosíssima, mas como ela é inconsciente, alimentada pelas nossas experiências, pelos nossos hábitos, ela se torna para nós, para a maioria de nós, quase que um inimigo. E a nossa capacidade de criação vai sendo deixada de lado, ou vai sendo comandada pelas forças inconscientes que nós temos, porque nós somos deuses. Sabendo ou não, tendo consciência disso ou não, somos deuses que criam ou abdicam de criar. Engano. Um dos grandes avatares que veio a esse mundo, né? Além daquele que eu estou tentando focalizar melhor agora aqui, esse nosso grande mestre de Nazaré, de quem eu vou falar muito hoje também, sempre falo, mas um outro grande avatar, Bhagavan Krishna. Bhagavan Krishna. A sua luz venha sobre nós. Disse, ainda quando a gente não age, a gente está agindo. O que significa isso na sua natureza codificada mais profunda? Estamos emitindo forças, porque somos seres divinos, somos seres criadores, somos deuses, adormecidos, esquecidos, revoltados, não importa o nome, menos realizados. E essa nossa divindade está agindo, nós estamos emitindo forças para a natureza, para o cosmos. Nosso pensamento é coisa, são coisas, é real. O invisível é o real. O visível é apenas uma parte ínfima do verdadeiro real. Não é que o visível não seja real, muita gente confunde isso. Quando fala de Maya, de ilusão, que a matéria é ilusão, mas como é ilusão?
Se eu der um soco aqui, eu estou com uma vela acesa na minha mão, se eu colocar a mão aqui, os elétrons, a força dessa vela vai me queimar. O mundo físico se torna real para nós, e somente ele, porque nós estamos encarcerados, mas ele é sim uma parte da realidade, apenas uma parte. Nós temos, enfim, a doença de desprezar a realidade invisível. Mas nós estamos emitindo, por isso quando Krishna diz, mesmo quando a gente não está agindo, a gente age. É porque eu estou aqui pensando, o meu inconsciente está agindo além do meu pensamento e as forças inconscientes são poderosíssimas. Elas são, na verdade, a última conexão para materializar, manifestar nesse mundo físico as coisas ditas materiais. Então, ela é poderosíssima. A nossa palavra é poderosíssima. Palavra cria, palavra destrói, palavra constrói. Os nossos sentimentos são muito poderosos. Esta força toda que nós temos, essas vibrações poderosíssimas que nós possuímos, nós desprezamos, porque acreditamos que a ação é um movimento físico. Ou, vai lá, uma palavra dita, uma palavra escrita, mas a ação é muito mais do que isso. E tem uma ação que eu gosto muito, que a gente falou muito, vamos falar aqui, a oração, né? Que é um movimento que nós podemos fazer, inclusive falando, mas podemos fazer no silêncio, que é o de conexão com essa esfera invisível, real, mãe e pai do real visível. E sem ela, nós não construímos nada aqui de verdade. E não há momento mais importante nem coerente para a gente entender, trabalhar, ir de encontro e realizar isto que eu estou falando, que é tornar a nossa consciência aderida à natureza divina que está dentro de nós, a nossa consciência parcial, a nossa consciência mental ser completamente aderida, incorporada, vivificada pela consciência, vou chamá-la agora de consciência messiânica, de consciência crística, que é filha da consciência cósmica divina, esta consciência que é direito nosso, desprezado, está ali aguardando que nós despertemos, vamos de encontro a ela, nos unamos a ela e realizemos aquilo para o qual nós fomos criados. Fomos criados como deuses para conhecer os mistérios sagrados. A beleza desse caminho é que ele é infinito. Então cada passo que a gente dá, a gente se maravilha mais. E o movimento que a gente tem que fazer aqui, gente, é de nos tornarmos aprendizes. Esse mestre aqui, usando um símbolo tão lindo, nos seus códigos profundos, disse: aquele que não buscar esse reino, o reino é a figura desse estado de consciência, desse estado vibratório, desse estado de energia. Aquele que não buscar o reino como espírito de criança ou como uma criança, não vai entrar nele. Aquele que não se fizer criança, nesse sentido puro da palavra, eu gosto muito de falar, criança, infantilidade é bonita, a puerilidade é uma bobagem, como se fosse uma criancice, né? Mas a criança, na sua natureza profunda, é pura, é humilde, tem fé. Quem de vocês que tem filhos pequenos não vê o quanto a criança aceita tudo que a gente fala para ela? Qualquer comando, ela não duvida, ela confia. E nós que somos crianças, deixamos de ser, passamos a duvidar em excesso. O questionamento é válido, a busca é válida, a procura é válida, mas tem que estar mergulhado na presença. E quando a gente duvida em excesso, nós caímos e deixamos de ser crianças e passamos a ser outra coisa. Passamos a ser seres que se perdem na sua própria busca, deuses que se perdem na sua própria divindade, que começam a comandar um ao outro, a dominar um ao outro, a fazer com que o outro seja menor, igual ou maior. Não existe isso no reino do infinito. No reino do infinito existe uma igualdade profunda entre tudo e todos, que tem no seu mistério a manifestação numa diversidade. Vejam a palavra que eu estou usando. Eu não estou usando desigualdade, eu estou usando diversidade. Diversidade é filha do infinito. Eu tenho a minha mão e a de vocês, é una e diversa, ou não? É uma mão, mas tem 5 dedos. Esses 5 dedos estão ligados
Esta é a grande lição do cosmos. A diversidade implica em igualdade, porque na mão todos esses dedos, apesar de poderem realizar funções diferentes, se unem numa igualdade mais profunda, e muitas vezes essa igualdade não é visível. E quando a gente está no reino do ego, o fato de não ser visível a igualdade cria a desigualdade, que é falsa. A desigualdade que faz acontecer o conflito, o domínio, a opressão, a dor, o sofrimento. Esta desigualdade é a característica de mundos onde domina o ego como o nosso. E nós estamos entrando numa era que a gente vai chamar aqui de Era de Aquário, para usar a linguagem astrológica, que é conhecida por todos, acho que pouco conhecida, mas a profundidade desse conceito é muito grande. Estamos entrando numa era de Aquário que se reflete também num outro conceito que eu associei no tema de hoje, que é a chamada Era Messiânica. E aí vem os problemas, né? Os problemas de desentendimento. Vou focar de novo nele ali, nosso mestre de Nazaré. Isso aqui é um trabalho espiritual, tá? Eu não estou aqui recebendo nenhuma entidade, mas a gente tem uns amigos aqui. O que eu procuro fazer é conseguir transmitir melhor na minha incapacidade o que eles querem nos passar, mas não é para transmitir conhecimento, não é não, gente, pode ter certeza. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho de movimento de energia dentro de cada um de nós e de nós para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, na nossa família, naqueles mais próximos, mas na comunidade planetária. Todos os movimentos que estão sendo feitos hoje no planeta se refletem, mas mesmo na comunidade planetária. Ela precisa sair de onde ela está. Nós não estamos no bom caminho. Vamos esquecer aqui, cada um as suas opiniões, não é isso que eu estou falando aqui, mas vejam só, gente, olha que coisa interessante, agora entrando na Era de Aquário. O que é a Era de Aquário, né? Essas eras são, eu não sou astrólogo não, tá? Mas só para que a gente entenda por de onde vêm esses nomes, né? São chamadas a precessão dos equinócios, né? Os equinócios são aquele momento em que a Terra, o eixo da Terra é assim, ó, ele é inclinado em relação ao Sol. Então tem o Polo Sul e o Polo Norte, e as estações se dão, né? O verão se dá por quê? Porque essa ponta da Terra aqui está mais perto do Sol, então aqui esquenta mais. Quando é verão no Sul, quando passa para o outro lado, essa parte esquenta mais, é verão no Norte. O equinócio é a primavera e o outono, quando você está perfeito. A precessão dos equinócios é um movimento que o eixo da Terra faz ao longo da nossa já conhecida e falada aqui, né? Nossa eclíptica, o círculo zodiacal, as 12 constelações que estão... Eu digo sempre isso aqui para nós, isso aqui não é astrologia, não é uma coisa mítica que não tem nada a ver. Não, é um conceito muito profundo e a ciência vai chegar um dia lá, eu tenho certeza, que essas 12 constelações dos planetas do sistema que a gente vive são como componentes de um super computador cósmico. Essas constelações dos planetas guardam, arquivam, processam e nos devolvem, absorvem e devolvem as energias que nós, eu falei no início, nós somos criadores de energia o tempo inteiro. Nesse momento eu e vocês estamos emitindo energia para o cosmos, inconsciente, consciente pelo que estamos pensando, pelo que estamos falando, pelo que estamos sentindo. Isto é arquivado, processado com o que a gente já fez, com os futuros possíveis e volta para nós. Então, a precessão dos equinócios, entre todos os movimentos que o planeta faz em relação a este círculo computacional, energético, kármico, porque isto é lidar com a energia kármica, a precessão são movimentos que o equinócio faz em tempos físicos, né, terrestres, de duração de milhares de anos, mais ou menos 2000 e poucos anos. E é ao contrário do que caminha o círculo zodiacal comum. A gente não avança de Áries para Touro, a gente vai vindo de trás para frente, como se fosse isso, é uma precessão. Então nós saímos de uma era de Peixes, que é o signo posterior a Aquário,
e já entramos na era de Aquário. Cada um tem entrou ali, entrou nesse ano tal, entrou nesse momento aqui. Não importa muito, matematicamente, dizendo, a precisão, a era de Aquário começou agora, porque o processo ele é multidimensional. Ele está além do tempo e do espaço. Veja se eu me faço entender a vocês. Ele tem uma referência temporo-espacial, porque tem anos, né, milênios nessa história, dias, horas, mas ele está além do tempo. Ele vai a outras dimensões supratemporais. Então, é normal que muitos astrólogos, algumas visões, a era de Aquário começou agora, no ano 2000, no ano não sei o quê, são todas válidas, porque são medidas multidimensionais. O que mede, na verdade, a era de Aquário? É a consciência planetária. É a consciência coletiva do planeta. Mas a consciência coletiva do planeta são 7 bilhões encarnados, são outros tantos desencarnados. Como é que a gente mexe nisso? A gente, desde 1950 e poucos, uma teoria matemática chamada teoria da holografia, hoje a gente tem uns hologramas aí, né, bombando direto, mostra que a parte e o todo estão conectadas de modo indelével. A própria física quântica tão banalizada na percepção do que se chama do entanglement, ou entrelaçamento quântico, mostra que existe uma conexão que vai além dos sinais eletromagnéticos. Né? Eu, por exemplo, aqui, nós estamos trocando nesse momento sinais eletromagnéticos. Eu falo, o smartphone decodifica o som, a onda que está no espectro eletromagnético, a onda sonora, né? Transforma em onda elétrica, vai para os aparelhos de vocês, vira som de novo. Mas existem comunicações que vão além e, portanto, da velocidade da luz. Então, o que a gente está, nesse momento, no planeta acontecendo? Eu falei isso por quê? Porque uma consciência que desperta cada um de nós está influenciando no todo, em níveis muito mais amplos do que a gente acredita. Nós não trabalhamos somente em nós, nem para nós, nunca. Quando a gente faz o nosso trabalho interior, e lógico que nós temos que nos referenciar a nós mesmos, buscar encontrar a chama divina em nós mesmos, mas o resultado, quando a gente encontra, quando a gente se ilumina, ele é compartilhado. Isto é lei, porque há um reflexo no todo. Então, neste exato momento, medido por várias percepções de tempo, por isso que eu estou repetindo aqui, a era de Aquário começou no ano 2000, começou no ano 2018, no ano 2012, né, pelo calendário maia, enfim. Não importa porque todos estão certos, eu não sei se eu estou me fazendo entender, porque são medidas multidimensionais. Ó, fazer uma coisa com vocês aqui, imaginem esse plano aqui, ó, né, é um plano, tá? Eu vou virar ele assim. Que está nesse plano só vê aqui. Agora, se eu vier com meus dedos e encostar nele, ó, e quem vive nesse plano azul e não consegue ver a terceira dimensão da minha mão que está encostando, vai achar que tem várias bolinhas. Se cada dedo meu marcasse uma posição no plano, achariam que seriam 5 bolinhas separadas. Mas não, ó, elas estão ligadas pela mão. A mão é única na terceira dimensão. Quando ela encosta a impressão digital no plano, são 5 impressões digitais diferentes, mas pertencentes a uma única mão. E, portanto, quando a gente faz os nossos movimentos internos, nós estamos ligados a mãos, a dedos, a galhos de árvore, a uma unidade básica. Isto vale para qualquer forma de abordar a realidade, qualquer forma hoje mais ampla. Assim foram os ensinamentos desses grandes mestres para nós. Então a era de Aquário, ela é temporal sim, e ela começou já. Eu falei essa volta toda só para dizer, ela já começou temporalmente. E nós precisamos agora fazer com que o movimento cósmico guardado dentro desse supercomputador das constelações componentes do zodíaco e dos planetas, vamos falar deles daqui a pouco, para a coerência desse ano de 2020, porque tem que virar alguma coisa prática, um trabalho prático que a gente está buscando. Esse processo temporal tem que ser acompanhado pela consciência. E agora vejam que interessante. Para ele ser acompanhado pela consciência, quem é que tem que fazer o movimento?
não é automático. Somos nós. E aí é que está bem claro o que está acontecendo no nosso planeta. Porque se a era de Aquário começou já, ela vai se tornando aguda na sua forma vibratória, no seu formato vibracional, ao longo dos anos que vão passando. Gente, só cego, vamos nos abster aqui das nossas convicções políticas, sociais, o que for. Vamos pensar apenas como se nós estivéssemos isentos olhando o mundo. O mundo está bagunçado. O mundo está colocando o joio e o trigo ao seu lado. Aquilo que foi falado por esse mestre está se tornando realidade. O joio e o trigo cresceram juntos e agora está ali, né? Nós temos agora como que sombra e luz vindo ao mesmo tempo, até para mostrar que são a mesma coisa, mas estão aí evidentes, principalmente de 6 anos para cá. Existe um movimento forte em que convivem a polaridade da percepção de uma consciência infinita com a amplitude inteira do ego que quer dominar, do ego. Só a gente vê, por exemplo, vou só falar do sistema, não vou falar de política aqui, mas vou falar do sistema econômico. Gente, dos últimos 20 anos para cá, dos últimos 30 anos, e cada vez mais, se for dos últimos 4, 5 anos, o capitalismo financeiro tomou conta do planeta de uma forma tão avassaladora, concentrando riquezas na mão de pessoas. Eu não estou falando de política. E os conceitos, que muitos desses a gente acreditava até já ultrapassados, vão voltando. Então a gente vê o seguinte: a era de Aquário entrou e ela é uma era que fala o que é o signo de Aquário. O signo de Aquário é a expansão, é a criação, é a inovação, é a mudança de paradigma, é um signo de ar, do elemento ar. Qual é o elemento ar? O elemento ar é aquele que a gente não vê. A gente só sente ele quando a gente sente o vento e quando a gente passa a mão assim, mas a gente não tem visão do ar. O ar é invisível. Por isso ele era relacionado a todo o movimento espiritual, né? O Espírito Santo, a palavra espíritus vem do latim espíritus, que é sopro. Sopro é o quê? É o ar, né? Então o espírito, a era do Aquário é a era do espírito. É um signo de ar, mas olha que coisa interessante. O símbolo do Aquário é ar, mas é aquário. De onde vem? Porque é o aguadeiro. É um sujeito que derrama um pote, só que aquele pote não acaba. Ora, a era de Aquário, na verdade, ela quer fazer com que o ar renove toda a nossa concepção do que seja a água, e a água é a matriz do mundo físico, e a terra é a manifestação do mundo físico na sua face mais dura, né? Terra, matéria, mas a água é a composição mais poderosa do mundo físico. Nosso corpo físico tem 90% quase de água na sua composição. E o espírito é aquilo que está invisível. Lembra que eu falei de toda a história do... Por isso é o grande código, é a grande simbologia. A era do Aquário é a era do espírito. E a era do espírito não pode ser outra era que não a da prevalência de uma consciência linkada à fonte da qual provém toda a água. Que água? A água viva. Olhando panoramicamente essa nossa caminhada, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu falei aqui, a gente está assistido por amigos espirituais, isso é um trabalho espiritual, é um trabalho que vai envolver até curas, não porque a gente seja curador, mas pelos movimentos que a gente vai fazer, curas amplas, cura no sentido amplo, eu sinto isso. E a gente olhando a coerência desse trabalho, a gente vê como ele foi todo ele constituído no tempo e espaço desse ano para chegar agora, nesse mês de dezembro, 12º mês astrológico gregoriano, e no mês do calendário, eu vou falar um pouquinho dele também, no calendário lunisolar Cabalá, no mês dos milagres, o mês de Sagitário, né, que é o Kislev, né, que vem Libra, Escorpião e Sagitário, é na verdade o 10º mês, mas
contando na ordem, é o terceiro depois da recriação de Rosh Hashanah, é o mês dos milagres. E aí é interessante, gente, olha só que interessante, como a coerência, né, do nosso trabalho se junta nessa coerência de entender a profundidade dos tempos que nós estamos vivendo, com toda essa dor, com todo esse desafio, com toda essa desigualdade. Não há nada que sobreviva a uma desigualdade. Mesmo aqueles que dominam e se acreditam poderosos, se insistirem em manter, vão provar da ruína. Porque o universo é uno. Ele é diverso, mas é uno, como a mão e os seus dedos. Nós vivemos numa infinitude em diversidade, mas a diversidade precisa reconhecer, cada um de nós, seres que vivemos nessa diversidade, precisamos reconhecer que somos todos iguais na essência. E, portanto, não podemos ter desigualdade. Podemos ter diversidade, repito, mas não desigualdade. E a Era de Aquário é para isto. Vejam que então o que ela entra trazendo? O espírito, que é o ar, que é o signo da renovação, da recriação, vai derrubar barreiras, vai destruir situações. Agora usei essa palavra aqui. Ela já entrou e muita gente já começou em 2012, começou não sei o quê, porque as visões temporais estão todas certas, porque você não consegue medir a Era de Aquário por um tempo. Não dá. Ela é multitemporal, ela é supratemporal, ela já está aqui, né? É a hora, vamos chamar assim, do juízo. Não é um juízo de ser julgado, não. É a hora, no juízo no sentido assim, o karma de todo mundo está aí. O supercomputador cósmico está nos bombardeando o karma o tempo inteiro, porque nós plantamos. Mas nós temos ao mesmo tempo uma sublime oportunidade de ter... Esse mestre aqui no Evangelho de João fala assim, quando forem chegados os tempos, o tempo em que vier o Consolador, o Messias, ele diz isso, o Menachem, o Paráclito, Consolador, é o nome do Messias na tradição do povo que ele veio, do povo hebreu. Menachem, Menachma, é o mesmo nome, Consolador. O Espírito Santo, quando ele vier, ele vai trazer juízo e justiça. Por que ele usou duas palavras, juízo e justiça? Juízo já poderia incluir justiça, mas ele separou, porque o juízo vai haver para quem se deixar ligado e ficar ligado ao karma. A justiça vai haver para quem aderir-se à sua natureza verdadeira. Para quem mergulhar dentro de si mesmo, e na hora que mergulhar vai perceber que ao mesmo tempo que mergulhou, saltou. E quem mergulhou e saltou vai encontrar a justiça. Julgos, yoga, união, aderência, isto é a justiça. A justiça não fala de condenação, a justiça verdadeira não fala de punição. A justiça verdadeira fala, quando eu me uno e me faço um na minha natureza interna e encontro a divindade em mim, o amor prevalece, a grandeza da compaixão se manifesta, rompem-se os portões e os grilhões, se desfazem todos os laços kármicos, e a luz que brilha é pura. E essa luz é fruto de uma consciência que nós chamamos aqui de consciência messiânica. Esse é o verdadeiro Mashiach. O Messias não vai ser, apesar dele poder ser referenciado, sim, a todos aqueles que foram esplendores de consciência divina dentro deles, Bhagavan Krishna, Siddhartha Gautama como o Buda conhecido, Jesus Cristo, e esse aqui disse, todos vocês são o Espírito Santo, porque na grande oração que ele faz no Evangelho de João, ele diz, Pai, que eu seja um contigo e que eles possam te conhecer como eu o conheço. A palavra conhecer aqui é usada no sentido bíblico. A gente vê aquele eufemismo, né? O homem conheceu a mulher. É isso mesmo, ele penetrou profundamente na natureza. Houve uma conjunção. Nesse caso aqui é uma conjunção da nossa alma com a consciência divina, dela conosco. Isto é conhecer o Pai. E aí ele diz, aquele que eu te peço para que eles te conheçam como eu conheço. E para que eles sejam um comigo como eu sou contigo. E que nós todos sejamos um. Gente, então,
O tempo da Era de Aquário é ao mesmo tempo um tempo que vai destruir os processos antigos, que isso que a gente falou, que é a prevalência do ego, é acreditar que Deus é um Deus particular, pertencente a uma religião, a uma cultura, e que é melhor do que o outro, e portanto, se você não aceitar o meu Deus, eu te mato, eu te destruo. E olha, gente, isso não vale só para os radicais que aparecem por aí fazendo atos externos, não. Esse radicalismo pode acontecer dentro de cada um de nós. E muitas vezes em doutrinas, eu não gosto nada dessa palavra, porque doutrina tem muita coisa para mim de ego, doutrinas que se acham salvadoras. Então, eu não vou jogar uma bomba, mas eu não entro, vai entrar no meu centro, né? Vamos lá para o Espiritismo aqui. O Espiritismo é o que é a verdade, fora dela não tem. O católico acha a mesma coisa, o protestante a mesma coisa, o muçulmano, o hindu, e as coisas continuam dentro do campo do ego. A Era de Aquário veio para acabar com isso. A Era de Aquário veio para trazer a consciência messiânica. Esse é o grande Messias. Não vai aparecer uma figura única. Chegou o Messias e ele ali fora resolveu o problema todo. Não. Vai surgir sim uma consciência. Para aqueles que não viram, ó, isso aqui é minha filha que me emprestou, aquela molinha que a gente brinca, né, de fazer brincadeira. Nós vivemos assim, ó. Parece um círculo, né? Andando em círculos. Não é. A lei do karma nos faz avançar assim, mas assim, ó, colando. A gente anda, quase não avança, né? Se eu abrir aqui, você vai ver que eu posso avançar muito melhor, no movimento espiralado, quiçá um movimento reto. Mas o espiralado já está muito bom, né? É muito melhor do que isso aqui. A nossa consciência egóica está aqui, ó, e a gente está brigando aqui dentro, falando bobagem, usando o nome de Deus em vão, dizendo o meu Deus, o meu Deus, construindo um ídolo que não é Deus coisíssima nenhuma. O Criador verdadeiro, a natureza de Deus que vive em nós, ela nos fala de liberdade, ela nos fala de união. Ao mesmo tempo que expande, unifica. Não expande separando. Bom, mas por que eu falei de Era de Aquário e falei de consciência messiânica num dia de hoje? Porque nós estamos na coerência desse trabalho e desse ano de 2020, seguindo um caminho temporal, mês após mês, de processos vibratórios que estão sendo apresentados para nós. Vocês lembram de quando a pandemia começou? Lá, começou quando ela foi conhecida, no início do ano, todo mundo, vamos agora fazer a solidariedade, vamos ajudar, vamos fazer pelo outro, o mundo vai mudar. E aí daqui a pouco o ego tem com a sua força centrípeta de puxar para ele, nada, vamos voltar tudo, e aí vamos ganhar dinheiro, vamos aumentar, né? Tá, o pessoal está com mais dinheiro no bolso, vamos aumentar o arroz, né? Esse mundo onde a lei da oferta e da procura, que todo mundo acredita que seja uma lei inexorável, não é, né? Tem vários exemplos que você pode, quando aumenta a procura, você consegue aumentar a oferta e não aumentar o preço. Ou pode continuar sem aumentar o preço. Por que vai aumentar o preço? Só para ter ganância? Né? Bom, mas isso aqui não é o nosso caso aqui, ele está falando, mas mostrando que nós estamos num momento em que, lá do início da pandemia para hoje, parece que, mas não tenham dúvida, fomos bombardeados ao longo desse ano com energias que poderíamos ter utilizado para crescer a nossa consciência, para nos recriarmos. E esta é a palavra. A Era de Aquário é a era da recriação de cada um de nós. E no momento que um de nós se recria, que um de nós se faz novamente um ser recriado na sua natureza verdadeira, ele está influenciando todo, ao menos o nosso cosminho particular planetário, o nosso planeta. Já é bom, são 7 bilhões encarnados aqui. E fora os nossos irmãos animais, fora a nossa natureza. Tudo isto vive e é igual a nós. E tudo isto precisa viver nesse processo novo da Era de Aquário, num grau de consciência messiânica. Aí sim, nós somos os responsáveis por canalizar essa consciência, por realizá-la. Nesses últimos 6 anos, o processo do supercomputador cósmico,
que é toda a eclíptica zodiacal, onde estão as 12 constelações e os planetas do Sistema Solar que convivem diretamente conosco. Este processo nos últimos 6 anos está... Todo o desenho astrológico está fazendo assim, joga o joio junto do trigo e vamos ver o que rola. Vamos quebrar barreiras. E agora, né, nos últimos 4 anos, foi uma pancadaria geral. Vocês estão vendo o mundo, né? Voltei a dizer, não estou falando de concepção política, cada um tem a sua, a gente respeita tudo na vida. Mas o mundo está uma bagunça, no sentido total, veio à tona tudo que é de bom e o que é de ruim dentro da criatura humana. Né? E de por que está acontecendo isso? O supercomputador cósmico está rodando. E nesses últimos 4 anos, entraram num signo específico, todo signo é luz, tá? Todo signo é luminoso. Até porque os signos se sequenciam. Vou usar isso aqui para uma outra explicação. Se isso aqui fosse a roda astrológica, na verdade, toda vez que eu faço um círculo, saio de Áries e vou a Peixes, eu não volto ao mesmo ponto. O caminho kármico astrológico é assim, ele está fechadinho, né? Se a gente fica só nele. Mas é um movimento elipsoidal, é um movimento helicoidal. A cada novo Áries não é o mesmo Áries do ano passado, a cada novo signo de Aquário. Então, o signo de Capricórnio tem um lado muito poderoso de luz, mas ele tem um lado muito voltado para o ego. O ego é divino, hein, gente? Lembrem-se disso. Então, quando eu descubro a divindade do ego, Capricórnio brilha. Esse momento agora, o que está acontecendo nos céus? Nós temos em Capricórnio um planeta que mexeu com isso tudo, que botou isso tudo para fora, que foi Plutão. E depois entraram nele Júpiter e Saturno. No mês de outubro agora, que foi punk para todo mundo, porque a gente está na beira do karma, então o karma nos bombardeou. Muitos de nós, ai meu Deus, o que está acontecendo? Não temos consciência, só temos consciência do que estamos sentindo, mas das origens e das causas não. Não é que o planeta esteja rodando, o planeta é um elemento do super computador cósmico. Lá, na energia que aquele planeta controla, nesse movimento sideral, estão arquivados os nossos processos kármicos, estão sendo processados, e se a gente não faz nada para transformá-los, se a gente não sobe o nosso grau de consciência, o processamento vai se dar segundo um algoritmo que nós plantamos com as nossas sementes e vai nos entregar o efeito das causas que nós criamos. Entrega para a gente a criação que a gente fez. Então Plutão entrou em Capricórnio, entrou o Júpiter, entrou o Saturno para jogar tudo para cima. Olha aqui, ó, o que vocês fizeram é isso, e vai mexer, vai botar para baixo, vai destruir o que está acontecendo é isso. Agora, lado bom desta notícia, por isso que eu fiz esse o título do nosso encontro hoje. Nós entramos num mês de Sagitário, que é um signo expansor, que é um signo de fogo, né? Esse signo de Sagitário traz na Kabbalah o que a gente chama de mês dos milagres, onde existe uma festa muito bonita chamada o Hanukkah, que é uma festa que, na verdade, comemora o milagre da luz do templo, né? Quando foi reconquistado o templo pelos Macabeus, foi reconsagrado, só tinha luz para iluminar a menorá um dia e ela durou 8 dias. Mas a festa não é a causa. Esse milagre aconteceu porque nesse 25º dia desse mês existe uma abertura cósmica muito grande para o milagre. E o que é o milagre? O milagre não é um negócio que lá tem um Deus olhando assim você, você está rezando aqui, eu gostei da sua reza, pum, te dei um milagre. Você não gostei da reza não vai ter milagre nenhum. Não é nada disso, gente. Milagre é algo que nós conquistamos e nós muitas vezes nem sabemos como, porque ele muitas vezes foge de qualquer processo racional, mas algum movimento foi feito. Com estados de consciência que de repente fizeram acontecer alguma coisa que foge do padrão normal. Pode ser uma cura, pode ser uma situação que se resolve, pode ser alguém que se salva, né, de um acidente. Tudo isto que a gente rotula como milagre são lampejos desse estado messiânico, de consciência messiânica, que a Terra tem que entrar. O milagre precisa ser aquilo criado por nós,
ele é sempre. Nós é que fazemos o milagre, não é o ego que faz. É o lampejo da consciência crística que faz com que sejam superados todos os obstáculos do mundo físico para acontecer uma situação milagrosa. Mas o nosso destino é viver permanentemente no estado do milagre. O que é um avatar como Jesus, que cura, que transforma, que materializa, que multiplica, como Bhagavan Krishna, que também faz milagres? Todos esses que entram em estado de consciência crística entram num campo que nós chamamos milagroso, que passa a ser um campo natural. Isto é a era de Aquário. A era de Aquário é a era da consciência messiânica. E nós, para chegarmos lá, precisamos despertar, precisamos fazer com que estas forças que estão dentro de nós, divinas, que estão ou dormentes, ou dispersas, ou mal utilizadas, distorcidas também pelo ego, o que as diminui, o que as limita, por maior que elas sejam, elas vão ser limitadas. Um homem poderoso no mundo, um político, um ditador, uma pessoa rica, por mais poderosa que seja, vai estar limitada pela morte física. Uma civilização pela sua destruição. Então, o ego pode crescer muito, é um fermento, mas ele está sempre limitado. A consciência messiânica não, ela é ilimitada. E, portanto, ela é milagrosa. E a beleza da consciência messiânica é que quando eu estou nesse estado, eu não quero só para mim. Eu não estou mais como o ego que eu quero dominar e mais para mim. Eu vou compartilhar porque eu sei que a fonte é infinita. Então eu não perco quando eu compartilho. Quando eu tenho compaixão. Compaixão não é ter peninha. Compaixão é isso, é compartilhar um estado. É fazer com que o outro seja despertado pelo meu estado. Isto é que fez esta figura. A consciência messiânica nele foi essa. Mas ele foi muito claro em dizer: eu vou para que vocês recebam o Messias Consolador, o Menachem, o Paráclito. A palavra consolador é o nome do Messias em hebreu. Eu vou repetir isto. Então ele diz: vocês são o Messias, eu preciso ir para que vocês tenham esse esclarecimento. E vai chegar um tempo em que será juízo e justeza, como diz o Marco, ou justiça, de união, aderência, transformação na mesma substância, porque tudo é um. É a união nossa com o nosso Criador, nosso Pai e nossa Mãe. A era é agora. Então eu repito, não tem dia marcado. Aliás, Jesus falou isso, né? Os tempos não vão chegar. Quando chegar os tempos, vai estar todo mundo numa boa, gente que não está aí, cheio de poder, né? Fazendo o que querem, igual o tempo do Noé. Só que eu não sei quando é esse tempo. O dia certo não tem. E realmente, vai ser na era messiânica. Ele meio que disse, né? Mas o dia não tem. A gente entrou na era de Aquário. Mas olha o que está acontecendo agora. 4 anos de Plutão, Sagitário, não, mas Saturno, no signo de Capricórnio, sacudindo os nossos egos. Júpiter entra, faz uma conjunção com os 2 planetas e conjuga com Saturno. E agora, nesse mês de Sagitário, por isso que eu toquei nele, no mês do milagre, no mês em que abre-se esta fenda cósmica para que a gente enxergue e veja, olha como é possível eu entrar por esta porta e não ter apenas um lampejo de milagre, ter uma consciência de milagre na minha vida, curadora, transformadora, renovadora, recriadora, pacificadora. Esse é o nosso caminho, e isto é a Era de Aquário. A Era de Aquário também não é assim, ó, virou a Era de Aquário, virou uma beleza, não. Ela vai ter 2000 e poucos anos, mas ela vai começar, ela já começou, e nós vamos agora entrar nela definitivamente, não tem saída. O que é antigo, o que é velho, vai ruir, sabe por quê? Plutão continua em Capricórnio, só que Júpiter e Saturno saíram. E aí a beleza é essa, a boa nova, né? A boa notícia é 17 de dezembro, desse mês, dia 10 de dezembro agora, na próxima semana, na nossa quinta-feira, é o primeiro dia de Hanukkah. Abre-se a fenda milagrosa. Olha a conjugação de processos, gente, olha a beleza. Isso que eu falei da coerência, né? Do nosso trabalho e de todo o movimento temporal desse ano.
Olha, entrou dia 10 Hanukkah, dia 17 Saturno entra em Aquário. E dia 21 de dezembro, exatamente no solstício de verão, Júpiter, o fogo, o Sol, né? Júpiter é o planeta maior, mais brilhante. Alguns dizem até que vai virar uma estrela, porque ele emite mais energia do que ele recebe do Sol. Entra em Aquário. O que significa? Júpiter é o expansor. Essa era expansora de Aquário tem alguém que guia, mesmo dentro do nosso karma. Olha que coisa legal, gente. Então, quando Júpiter entra em Aquário e entra Saturno, deixa Plutão lá em Capricórnio para tratar daqueles que ficaram para trás. Lembram que a gente leu aqui na Paraxá, quando Abraão vai em Sodoma e Gomorra, alertado pelos 3 arcanjos que eram Deus, para dizer para o seu sobrinho Ló, para salvar, e eles vão lá e pede para tirar o Ló de lá, antes que a cidade seja destruída. Destruir, né, eu nem sei se vai haver catástrofe, as pessoas ficam às vezes, vai ter destruição, não sei, né? Pode não ter nenhuma destruição física, mas olha esse vírus aí, né? Mas se nós mexermos a nossa consciência, nós vamos mitigar qualquer processo que seja mais doloroso. Nós podemos controlar isso. O milagre, o conceito do milagre vale para tudo. Então, se a gente despertar, se a nossa consciência cresce, a gente consegue, de repente, mitigar uma catástrofe que pode acontecer, seja conosco, seja com a nossa família, seja até com o próprio planeta. Então, quando Plutão vai ficar batendo, porque o pessoal que vai ficar ali, consciencialmente ali, é o pessoal equivalente à mulher de Ló, que olhou para trás e quis ficar lá, não quis sair de Sodoma e de Gomorra. São estados conscienciais. Lembra que a gente fala aqui que tudo é código, tudo é símbolo nas escrituras sagradas? É isso que eu estou falando. Sodoma e Gomorra são os estados conscienciais que nós estamos vivendo. Abraão é o nosso ego que quer sair em direção. Sai, Abraão. Vai criar o seu processo além das estrelas. Vai criar a sua superação, porque quando a gente entra num espaço consciencial messiânico, quando a gente se torna Mashiach, o karma já não tem mais efeito sobre nós. Então, esses bombardeios kármicos não batem em nós com a força que batem naqueles que estão ao reboque desta ilusão kármica e que vivem sob esse comando, esse domínio. Então, gente, dia 21, depois de Saturno ter entrado 17, entrou Júpiter. E o aguadeiro, que é Aquário, que interessante, ele é um doador de água, mas ele é o espírito, porque é no espírito que tudo vai. Dentro de Hanukkah, olha que beleza, porque Hanukkah são 8 dias, né? Na verdade, somando o tempo até são 9, mas chegando no 10º dia, nós já estamos dentro do período em que Aquário recebe Júpiter e Saturno, que vão ficar lá algum tempo. Então o ano de 2021 não vai ser um ano maravilhoso, mas é um ano para nós de um valor absurdo, gente. Esse ano que vai chegar, se nós fizermos o trabalho direito, se a gente aproveitar essa semana, por isso que eu falo, a coerência desse ano foi, se a gente trabalhou juntos aqui um ano, se nós estivermos juntos aqui trabalhando nosso interior, mexendo dentro de nós, fazendo as nossas meditações, fazendo as nossas rotinas diárias, no bom sentido da palavra rotina, de oração, de olhar o nosso dia com um olhar divino, de exercitar o perdão, a compaixão. Se fizermos isso, 2021 vai ser para nós um ano em um outro grau vibratório. Nós vamos poder recriar, porque Aquário vai estar em função, já a era já está em função, e já entraram dentro do signo 2 planetas fundamentais, Júpiter que expande e Saturno que manifesta. Então olha que beleza, nós vamos poder ter 2021 como um ano em que a gente pode mudar as nossas vidas, começando pela mudança de consciência, porque sem mudança de consciência não tem mudança de vida verdadeira. O ego pode até, como eu falei, o ego é limitado, é divino, mas ele pegou a força divina e transformou, né, numa coisa ali enrolada. Pode ser muito grande essa limitação. Vejam aí os poderosos do mundo, mas um dia ela termina. E aí, gente, se eu entendo
a infinitude do processo. Eu começo por onde eu tenho que começar, que é de onde vem o infinito, de onde vem o Espírito e de onde vem a água viva, porque o símbolo de aquário é aquela água que sai do pote, mas ela nunca parou de jorrar. Ela jorra infinitamente, porque ela vem de uma fonte, o aguadeiro traz a água viva. Lembra que semana passada eu falei do poço, que Jesus com a samaritana, ela disse para ele, você me pediu água, né? Porque ele chegou, sentou ali, conversou com ela, símbolos fantásticos aí, e me dá uma água. E ela disse assim, pô, vou te dar água, por quê? Você é um judeu me pedindo água? Ele disse assim, se você soubesse quem eu sou, que consciência eu sou, é o Deus interno falando com a nossa alma, que era ali a samaritana, né? Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria uma água viva. Nós estamos exatamente nesse momento. Estamos sentados no poço, chegou para nós o nosso Deus interno, a nossa consciência divina, e está dizendo assim, me dá água. Como é que eu dou água? Que agora eu quero entrar numa coisa interessante. Não tem milagre que não seja partido de nós. Lembra que eu falei, milagre não é um Deus sentado ali. Agora esse aqui, vou dar para ele, vou dar para aquele. O milagre não é uma coisa que cai do nada para a gente, que sobrepõe-se à natureza. Não. O milagre é o fruto do nosso trabalho com a natureza divina em nós. Portanto, ele tem que começar conosco. Para fazer um milagre, eu preciso dar água para a consciência crística do meu potinho, né, que eu guardei aqui, de um vaso limitado, do meu receptor, mas que ele seja um graal, que ele seja um cálice que possa alargar as suas fronteiras, porque quando eu dou do meu cálice finito, eu vou receber do aguadeiro infinito a água viva que não se esgota jamais. Mas o movimento tem que ser meu. Isso está expresso em diversas histórias. Tem aquela história do profeta Eliseu, do profeta Elisha, quando vai na cidade da Sulamita e ela, cheia de dívidas, sendo os filhos ameaçados de serem vendidos como escravo, pede ajuda. E ele fala, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho apenas um pouquinho de azeite, traga. E traga talhas. Começa a encher. Com aquele pouquinho de azeite, a fé dela e o canal da consciência messiânica em Elisha, ela encheu talhas e talhas e talhas até acabar, vendeu aquilo, pagou todas as dívidas. Jesus de Nazaré, esse grande mestre aqui, sentado no monte da Galileia, com milhares de pessoas à sua volta, e ele diz assim para os seus discípulos quando o sol estava caindo, eu estou com compaixão dessa gente, porque eles vão ter fome e não têm o que comer. E os discípulos dizem para ele, mestre, então manda essa gente ir para a cidade comprar comida, nós também já está ficando tarde. E ele diz, o que vocês têm? Faz a mesma frase de Elisha. E ele diz assim, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Número 7. Ele diz assim, ajuntai essa gente de 50 em 50. Todos os números têm significação. 50 é um número que define 5 vezes 10, que é a saída do mundo físico para entrarmos no mundo infinito do Espírito. 50 é metade de 100. Tudo que é 5 é o mundo físico que está e pode estar harmônico para saltar do 5 para o 10, e o 10 é 1. E por isso é infinito, porque infinito e 1 são a mesma coisa. Muito bem. Sentem de 50 em 50 e comecem a distribuir. Os discípulos olharam e falaram assim, está maluco? Que isso? Por favor. Ele entra em meditação, se conecta com essa fonte infinita, ele que vivia numa consciência infinita, e aí os discípulos começam a distribuir e vende, aquilo não acaba. Conseguem alimentar aquelas 5.000 pessoas e ainda sobram, olha o número, 12 cestas cheias de pães e peixes. E Jesus depois usa esse episódio para chamar a atenção dos seus discípulos, né, dos movimentos egóicos que nós continuamos fazendo, mesmo quando a gente vê um milagre. Portanto, a natureza do milagre precisa partir de nós. É como um raio. O fenômeno do raio foi conhecido agora há 20 anos atrás. O raio
não é algo que cai do céu, é um circuito e, portanto, existem raios positivos. O polo positivo surge da Terra. Hoje a gente tem câmeras ultra rápidas que conseguem filmar na tempestade os pequenos raios positivos saindo da Terra para formar o polo e de repente fecham um circuito e vem aquela carga de energia, os raios como nós os conhecemos. Podemos fazer uma analogia com o milagre. O milagre só acontece quando a pergunta é respondida por nós. O que você tem? Pães e peixes, um pouco de azeite? Nós temos dentro de nós, sabe o quê? A nossa natureza divina, guardada, escondida aqui dentro de nós, que a gente acredita que não vale nada. 5 pães e 2 peixes, um pouco de azeite, mas isto se transforma no infinito quando a nossa consciência se abre para esse infinito e faz com que o milagre seja não um flash ou um evento que é estupefaciente, não, mas algo que se mostra como um aspecto maior da realidade. Na verdade, o aspecto da realidade para o qual nós todos deveríamos estar voltados. Nós que estamos presos aqui, nesse caminho apertado das rodas kármicas, precisamos fazer com que o campo do milagre se abra na nossa vida e se manifeste em nós. E ao se manifestar em nós, estará se manifestando também nos nossos companheiros. Porque a era de Aquário é a era da socialização. É a era de que ninguém vai acender uma luz mais só para si mesmo. Ninguém mais vai se achar maior do que o outro, nem melhor. Nenhum de nós vai poder mais se entender, apesar de se entender como um ser individual, como um ser fechado, porque compartilhamos de uma natureza infinita, uma natureza diversa, mas não desigual. Una, como os dedos da mão que se unem, como os galhos de uma árvore que se unem ao tronco. Nós precisamos entender isso. E mais do que entender, realizar. E o tempo é esse. O tempo de Hanukkah, esse tempo de milagre, que vai começar no próximo dia 10 de dezembro, o 25º dia do mês de Sagitário, Kislev. O arco do Sagitário é um arco, o Keshet. Esse arco precisa ser distendido e lançado, sem medo, para o mundo superior do Espírito, para que ele possa se manifestar, formando esse circuito, um raio divino, que abre a nossa consciência finalmente, para que nós possamos entender esse mundo e sim curar o mundo. Essa é a era de Aquário. E isso não se faz sozinho, nós só fazemos isso em conjunto. Porque quando 2 se fazem um, assim diz o Evangelho de Tomé, aí acontece o milagre. Tudo pode acontecer quando nós unimos os polos da dualidade, que estão desarmônicos, que estão conflitantes, num movimento sublime de unidade, num movimento harmônico, em horizontes que se abrem. E olha só, gente, eu vou ler para vocês, porque Era de Aquário também fala de humildade, tá? Eu falei o tempo inteiro aqui de amor, de compaixão, e a gente vai falar de algo que é um fundamento para que o amor e a compaixão sejam poderosos como podem ser. Sem humildade, sem alegria, essa dupla, nós não temos fundamentos para que a compaixão e o amor se manifestem em toda a sua plenitude. E eu vou me valer de um escrito. Vejam, a gente falou de religiões aqui, né? Todas as religiões são belas quando a gente entende a espiritualidade nelas, né? E a espiritualidade, infelizmente, ficou presa em religiões egóicas. Então, a gente sempre fala que santidade é uma capacidade humana, é uma condição humana potencial. Nós todos podemos nos tornar unos, íntegros, e aí somos santos. Existe um grande santo que era de origem hebreia, judaica, que nos ajuda muito na casa de Padre Pio, chamado Baal Shem Tov, o mestre do bom nome. O Baal Shem Tov foi o fundador de um movimento que dentro do judaísmo se equivale bastante ao movimento franciscano dentro do cristianismo,
Porque a religião tende a tornar cristalizado, fechado, duro, egóico, doutrinário, né, rigoroso, justiceiro. A religião fecha, a espiritualidade abre, liberta, manifesta. O movimento racídico era um movimento libertador, como foi o movimento de Francisco de Assis. É interessante que com os anos passando, né, o racidismo hoje virou uma coisa fechada também. É muito interessante como o ego, né, tem esse seu processo de trazer para perto o restritivo. Mas o mestre do bom nome, Baal Shem Tov, era alguém como Francisco de Assis foi na civilização cristã, na Igreja Católica, um libertador da luz. Eu vou ler um trecho quando se fala no racidismo inicial de como é importante a humildade, como um fundamento para o amor, para a compaixão e para a própria fé. Primeiro, ao dizer que a humildade ela é algo que se compartilha. O humilde é aquele que entende a importância do outro, o valor do outro, né? Assim como o homem procura Deus, eu vou ler esse livro aqui de Martin Buber, que é um grande filósofo que colecionou a sabedoria racídica. Eu acho muito interessante compartilhar esse texto com vocês. Assim como o homem procura Deus em solitário fervor, há, no entanto, um elevado serviço que somente a comunidade pode preencher. Assim como o homem realiza coisas imensas com o seu agir cotidiano e, no entanto, não o faz sozinho, ele necessita, porém, para tal ação do mundo e das coisas. Do mesmo modo que a unicidade do homem se comprova em sua vida com os outros. Pois quanto mais singular um homem é, na verdade, tanto mais ele poderá dar ao outro e tanto mais ele lhe dará. E esta é a sua única aflição, de que o seu doar é limitado por aquele que o recebe. Ora, cada homem possui uma luz sobre si. Quando fala homem aqui, são homens e mulheres, tá? Não é um homem só, homem, gênero, homem. Homens, mulheres e outros gêneros. Quando dois homens, no sentido amplo desta palavra, se encontram com suas almas, as duas luzes se encontram uma com a outra e delas irradia uma única luz. E isto é chamado geração ou criação. Sentir a geração universal como um mar e a si mesmo como uma onda, eis o mistério da humildade. Vocês lembram de alguém que falou isso? Eu sou a onda, faz em mim o mar. É ele aqui, nosso amadíssimo Paramahansa Yogananda. Todos os santos falam a mesma língua. Baal Shem Tov, Yogananda, Francisco de Assis, todos falam a mesma língua. Mas vejam só, a humildade, então, é o mistério de que faz a onda se sentir, ela apenas onda, mas também um mar. Mas não é a humildade, desculpem, veja, isso é muito importante, quando alguém se rebaixa demasiado e esquece que o homem, através da sua palavra, do seu gesto, pode trazer sobre todos os mundos, aqui embaixo, as bênçãos transbordantes. Então, humildade não tem nada a ver com humilhação, com rebaixamento, humildade não é isso. Mas vejam o que é. Isso é denominado humildade impura. O maior mal é quando você esquece de que é filho de um rei. Nós somos filhos do Criador, nós somos herdeiros dessa divindade. Mas essa herança não se faz com a vaidade, o orgulho, o domínio, a opressão do ego. Esse é o grande pecado original. Nos separamos do entendimento, ondas que se acham separadas do mar. Principalmente quando bate a evaporação, elas vão, caem longe, esquecem que vieram daquele mar e que no mar devem se reencontrar, porque tudo vai em direção a esse mar. Que a gente apresse esse caminho, que nós nos sintamos, ainda que ondas, pertencentes a esse mar. Você se esquecendo que é filho de um rei, porque na verdade, porém, é humilde aquele que sente o outro como a si mesmo e a si mesmo no outro. Soberba ou vaidade significa medir-se por contraste aos outros.
O homem arrogante não é aquele que conhece a si próprio, mas aquele que compara a si próprio com os outros. Eu sou melhor, eu sou maior, eu sou aquilo, eu aquilo, eu outro, eu fiz, eu aconteci. Mesmo que eu não esteja dizendo que eu sou maior, quando eu fico me dizendo que eu faço que aconteça, eu estou me comparando inconscientemente. Nenhum homem pode ensoberbecer-se a si mesmo quando se apoia em si próprio, visto que todos os céus lhe estão abertos e todos os mundos lhe são entregues. Aquele que se ensoberbece é aquele que pensa sobrepor-se ao outro, que vê a si mesmo como superior à mais humilde das coisas. Aquele que governa com peso e medida e pronuncia julgamento. Olha que beleza, gente. Jesus falou isso. Quem mede vai ter a sua medida. Com a medida que você medir, você vai ser medido. Então se preparem os medidores, se preparem os juízes, se preparem aqueles que oprimem, receberão de volta. Essa é a lei. A gente não quer isso, a gente quer liberdade para todos, a gente quer redenção para todos, mesmo para os ditos maus. E aí olha que frase linda. Se o Messias chegasse hoje, disse um grande santo, um grande tzadik, e afirmasse, você é melhor do que os outros, eu lhe diria então, você não é o Messias. Olha que coisa profunda, gente. É verdade. Esse aqui, que não se disse o Messias no sentido que que as igrejas tentam fazer com que ele se disse, sim, eu vivo a consciência messiânica, mas como eu vivo, vocês também podem viver. Eu não sou o único. Eu sou como todos são. Eu não sou maior do que vocês. Eu lavo seus pés. Porque a igualdade é aquilo que nos une. Ora, se alguém chegar e disser que é o Messias e dizer assim, você é o bonzinho, é melhor que o outro ali, você não é o Messias. A alma do arrogante vive sem obra e essência. Ela esvoaça e se afana e não é abençoada. Os pensamentos, cuja verdadeira intenção não é o pensado, olha que interessante isso aqui. Os pensamentos cuja verdadeira intenção não é o pensado, porém eles próprios e o seu brilho são sombras. Lembra que eu falo aqui, gente? Eu sou o primeiro a ter que ouvir o que eu falo, porque não sou eu que estou falando. Eu não estou falando aqui para nada disso, gente. A gente está falando para aprender juntos. E eu, como todos nós, eu tenho que lidar com o meu orgulho, com a minha vaidade, com tudo aquilo, para que nós possamos entender o que seja a verdadeira humildade e a verdadeira grandeza. Portanto, aquele que mede o seu pensamento por si próprio, o seu brilho é sombra. O ato que visa não a finalidade do ato, mas a importância do ato, não tem corpo, somente superfície. Não tem existência, somente aparência. Quem mede e pesa torna-se vazio e irreal, como a medida e o peso. Aquele que está cheio de si mesmo, em seu interior, não há lugar para Deus. Bom, portanto, a humildade é o grande movimento que nós temos que ter como fundamento. E a consciência messiânica, agora voltando aqui ao nosso encontro, está agora cada vez mais disponível. Vejam que a gente vem falando isso aqui desde março, por isso eu falei em coerência dos nossos encontros. Estamos agora na borda de um movimento celeste, do supercomputador kármico, que tem guardado os nossos karmas de milênios, no tempo e no espaço, mas que de repente abre para uma era de expansão, e isso acontece exatamente no mês que a Kabbalah reconhece como o mês do milagre. Tanto que ocorreu um evento que simboliza esse mês, né? O Hanukkah, a menorá durar com o óleo de um dia, durar 8 dias. Ora, que chance mais uma vez nós estamos tendo. Esses próximos dias, né? Esses próximos dias são sagrados, vamos aproveitá-los. Vamos para a nossa meditação, a oração de hoje, nos valendo então dessa chama que nós estamos querendo acender
Vamos começar primeiro fechando os nossos olhos. Vamos unificar a nossa vibração nesse instante, através da respiração. Nós já sabemos aqui, muitos de vocês certamente que conhecem técnicas, que praticam, sabem que a respiração é o veículo que nos faz reconectar, através dos espíritos, do sopro, que penetra os nossos pulmões, reconectar com a matriz, com a fonte invisível, de onde promana a água viva. Então vamos respirar 1, 2 vezes. Os nossos olhos fechados, como disse Paramahansa Yogananda, abrem as cortinas para o nosso mundo interior, onde a presença divina pode ser sentida e percebida. Então, a cada inspirar, vamos sentir que essa força que vem junto com o ar transcende os pulmões e faz vibrar todas as células do nosso corpo, faz vibrar todos os nossos chakras. Se nós estivermos sentados com os pés apoiados no solo, vamos sentir a planta dos nossos pés como pontos de contato com o chão do mundo e os fios de cabelo que estão no alto de nossas cabeças, como as aberturas que, ligadas às estruturas sutis dos chakras, que são centenas, na verdade são milhares, mas como rios que confluem para um rio central, se conjugam nos 7 chakras principais que estão ao longo da medula espinhal e da coluna vertebral, e se conectam com chakras das articulações, das mãos, dos pés. Vamos perceber que essas estruturas também vibram a cada movimento inspiratório e são aliviadas, porque temos cada um de nós amigos ao nosso lado, aliviadas quando expiramos, saindo de nós toda a angústia. A cada expiração, os nossos amigos se aproveitam para limpar, para nos trazer energias curativas, tanto nos níveis das nossas estruturas psíquicas, que são vibrações. Nosso pensamento é coisa, nosso pensamento é real, até o nosso cérebro, até os neurônios. A nossa consciência vai se manifestando nesses campos sutis que compõem o nosso ser como informação vibratória. Portanto, os pensamentos, os sentimentos carregam vibração, carregam frequências. A maior parte delas ainda desconhecida pela ciência, um dia serão. Então, quando a gente inspira, essa luz penetra em nós. Quando nós expiramos, nós temos ajuda para que sejamos livres dessas vibrações acumuladas, estagnadas, porque nós somos consciências egóicas, partidas, em que a diversidade se transforma em desigualdade, e a desigualdade impera tanto dentro do nosso próprio ser, aonde lutam forças provenientes de outras encarnações, provenientes de hábitos que nós carregamos, e essa desigualdade vai se expandindo para os conjuntos que se formam organicamente, para as famílias e os seus caminhos temporais, para as comunidades, para os países, para o planeta e assim por diante. Então, portanto, nesse momento, nós queremos, trabalhando em nós mesmos, trabalhando essa luz, mexendo no nosso interior, o nosso sentimento, com os olhos fechados, visualizando à nossa frente o símbolo do signo de Aquário, um anjo. O aguadeiro para nós é um anjo. Ele desce do alto, flutuando no espírito, e derrama sobre nós, sobre as nossas cabeças, esta água viva, e ela penetra pelo alto da coroa do nosso chakra coronário, Sahasrara, e desce
encontrando no mundo físico a glândula pineal, o chakra Ajna entre as sobrancelhas e desce pela coluna vertebral, pelo períneo, pelas nossas mãos. Esta água viva, ela é prateada. Vejam o jarro que esse anjo, o aguadeiro, dessa era nova traz para nós. E essa água se expande dentro de cada um de nós, deste caminho central do Sushumna, vai a cada uma das trilhões de células do nosso corpo e se expande por nossa aura. É uma água branco-prateada, leve, com brilhos diamantinos, com cores de arco-íris, curadora, restauradora, renovadora, pacificadora. E aí nós concebemos que vivemos num templo. O nosso corpo físico é um templo vivo e ele foi criado para expandir saúde. Foi criado para que nós pudéssemos e podemos e vamos manifestar luz nesse mundo. E criar a luz nesse templo é um trabalho nosso. Eu vou agora ler o Salmo 132. É um mantra poderosíssimo de energia. Eu vou lê-lo em português e em hebraico, que expressa poder vibratório, que facilita quando a gente lê a nós fazermos essa meditação, seja como estamos fazendo hoje, com a água viva do signo de Aquário, ou seja, uma meditação acompanhada da nossa oração para transformarmos a nós mesmos, a partir da consciência divina que vive em nós, principalmente centrada no chakra do coração e nos chakras superiores, mas vive em todo o nosso ser. Todos os chakras, todos os centros, todas as células são divinos. O corpo é um templo de energia sagrada, de luz divina. E essas frases têm força para ajudarmos a fazer com que isto seja real nas nossas vidas. Que o nosso corpo seja efetivamente um templo. Que essas forças nos conduzam ao reino e, portanto, à terra prometida, que nada mais é do que o milagre manifesto o tempo inteiro, começando dentro de nós e aos poucos se irradiando a tudo aquilo que chamamos de vida de comunidade, de vida exterior. Somos deuses que querem fazer um templo de presença divina, real, verdadeiro e manifesto. Eu vou ler as frases agora. Com votos solenes e juramentos, fez ao Eterno, ao poderoso de Jacó, a minha consciência, afirmando: na tenda em que moro não entrarei, nem em meu leito buscarei repouso. Não concederei sono aos meus olhos, nem encerrarei as minhas pálpebras, até encontrar um lugar para a presença do Eterno, uma morada digna para o poderoso de Jacó. Gente, isso aqui são palavras de Davi. Eu não falei antes porque não cabe, mas Davi representa o mundo físico, o reino de Malchut, onde o nosso ego ainda está imiscuído dentro da ilusão. Mas Davi se levanta, ele é o pai da consciência messiânica, então cada um de nós tem um Davi que vive lá dentro e vai dizer essas palavras que eu falei. Com votos solenes fiz ao Eterno, poderoso de Jacó, afirmando: na tenda em que moro não entrarei, nem em meu leito buscarei repouso. Não concederei sono a meus olhos, não cerrarei as minhas pálpebras, estarei vigilante, vigiando e orando, até encontrar um lugar para o Eterno, uma morada digna para o poderoso de Jacó. O que significa isto? O nosso ego, que é Davi, se levanta para dar origem ao Messias e vai fazer com que todo o nosso ser se transforme num templo. Eu não vou cerrar as minhas pálpebras, eu vou estar vigiando e orando, até esperar que venha o Messias. O que é isso? Que esta consciência se manifeste
e que eu seja este templo. Não é só o meu espírito, é o meu ser inteiro, inclusive o meu corpo físico. O mundo físico é o mundo divino, então ele precisa ser transformado, a sociedade precisa ser justa, nós precisamos viver num mundo feliz e para isto eu tenho que dar morada ao Eterno dentro de mim. Quando eu falo mim, todos nós, e nós todos fazendo isto, estamos fazendo não só a nós, tenhamos a certeza disso. Para ouvirem como mantra, vou falar em hebraico. Eu vou começar agora lá de cima. Asher nishba l'Adonai nadar la'avich Yaakov im avo beochlel beti im le el eretz Yitzuai im ten shenai le'enai le'af apai tenuma ad emtza makom l'Adonai mishkanot la'avir Yaakov. Vou ler de novo. Asher nishba l'Adonai nadar la'avir Yaakov im avo beochel beti im le al eres Yitzuai im ten shenait le'enai le'afpai tenuma ad emtza makom l'Adonai mishkanot la'avir Yaakov. Não precisem falar em hebraico, podem ler, podem olhar as letras, mas o português já basta, porque é um estado de consciência. Vamos então, aos pouquinhos, sentir essa presença desses amigos em gratidão. Que essa luz se manifeste, que todo o nosso corpo seja um templo do Espírito, mas que tudo no meu corpo seja santo. Cada pensamento, cada ato, cada palavra, tudo seja manifestação da luz divina. E agradeçamos por esse templo. E que ele seja curado nesse momento. Que cada um de nós tenha ao seu lado um amigo espiritual que nos cure, que nos renove e que nos auxilie para que nós também, por nossa vez, possamos auxiliar. Vamos respirar agora, tomar conta novamente do corpo. Muita luz para todos. Eu quero pedir então que vocês tenham atenção, né, às rotinas diárias. Não vamos deixar de orar, não vamos deixar de meditar. Vamos ter essa consciência para que a consciência com C e todas as suas letras maiúsculas messiânicas encontre um templo e faça a morada em nós. A morada do Eterno não é um templo externo. Aliás, é um templo externo, é o nosso corpo. A partir daí, essa consciência ela vai se espalhar. E vamos experimentar fazer isso. Vale a pena buscar, gente, eu tenho certeza, isso eu posso dizer para vocês. Eu estou longe de encontrar, né? Mas muita gente aqui, Padre Pio, São Francisco, né, já encontraram e sabem bem o que é isso. E eles estão, todos eles, ao nosso lado. Muita luz, muita paz, muita cura, muita realização. Gratidão, gratidão e gratidão. Faz assim, ó meu Senhor, faz assim, ó meu Senhor, tu e eu sempre unidos, tu e eu sempre unidos, a onda do mar desfaz-se no mar, a onda do mar desfaz-se no mar. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Faz de mim o mar, faz de mim o mar. Faz de mim o mar, faz de mim o mar. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Faz assim, ó meu Senhor, faz assim, ó meu Senhor, tu e eu sempre unidos,
onda do mar desfaz-se no mar, a onda do mar desfaz-se no mar. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Faz de mim o mar, faz de mim o mar. Faz de mim o mar, faz de mim o mar. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Faz assim, ó meu Senhor. Faz assim, ó meu Senhor. Tu e eu sempre unidos, tu e eu sempre unidos. A onda do mar desfaz-se no mar, a onda do mar desfaz-se no mar. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Faz de mim o mar, faz de mim o mar. Faz de mim o mar, faz de mim o mar. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Eu sou a onda, faz de mim